Uma ótima noite a todos, gratidão pela presença, gratidão àqueles que vão nos acompanhar depois nas gravações, aos nossos queridos companheiros de sempre que estão conosco nesse momento, aos mentores do Lar Seara Esperança, em especial Frei Abílio, Dona Matilde, todos os amigos queridos que se reúnem conosco aqui para esse encontro semanal, e em especial ao nosso Mestre Jesus, em nome de quem nos reunimos, e a quem pedimos a permissão, a proteção e a bênção para que possamos realizar e desfrutar desse encontro com o melhor aproveitamento possível, recebendo as orientações, as intuições, para que possamos extrair dele melhores conhecimentos. Está abaixo o meu áudio? Não, tá ótimo. Então tá. Não, é que o Ricardo fez um sinal aí, eu pensei que ele não tivesse ouvido. Estava só coçando a orelha mesmo. Boa noite. Não, estava conectando, que eu ligo por aqui. Aham. Então tá bom. Então vamos começar com a nossa prece de gratidão por essa oportunidade, pelo dia de hoje, dirigido ao nosso Pai Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, todos bem, todo mundo em paz, todo mundo sobreviveu à tempestade de ontem, claro, senão não estariam aqui, né? Mas foi assustadora em alguns lugares, né? Que alguém aqui foi impactado? Não. Oi, Cris, boa noite. Ninguém sofreu nenhum transtorno? Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Então tá bom. Aqui também, perto de casa, foi só aquele vendaval no domingo, sem maiores consequências. Depois aquela tempestade elétrica e a chuvarada que caiu durante toda a noite, de domingo para segunda, se estendeu pela segunda-feira. Depois teve uma segunda tempestade já no começo da tarde, e depois, felizmente, tudo parou. Aqui na nossa região não sofremos muito, mas no extremo oeste ali, região de Pacaembu, Higienópolis, Sumaré, até agora muita gente com reflexos ainda. Aqui na região de Santana de Parnaíba, Cajamar, ali também foi feia a coisa. A empresa com a qual eu mantenho trabalhos estava sem energia hoje o dia todo, parece que só tem previsão de reinstalação amanhã, não sabe o horário ainda. Então, os impactos materiais foram significativos, mas, felizmente, sem danos, pelo menos que se tem conhecimento, a pessoas. Fala, Lu. Eu tive mais um contratempo bem chato e mais uma preocupação também, porque eu estava voltando para casa e estava só ventando. Não estava chovendo, só ventando bastante, né? E inventei de passar no mercado, ali no Porto Seguro. Na hora que eu fui subir a rampa do mercado, eu subindo a rampa, do nada eu olhei um carrinho do mercado descendo a rampa a milhão. Ixi, na contramão. Bateu no meu carro. Só que a minha preocupação, na contramão, mas a minha preocupação não foi o carrinho bater no meu carro. A minha preocupação foi todo mundo que estava lá embaixo. Ele Gente, carrinho passou por você? Passou por mim e foi para o meio da rua. E tinha muita gente passando na calçada e tinha muitos carros passando na rua. Tanto que eu entrei no mercado para falar com a gerente, aí ela veio tirando foto do meu carro e tudo. Eu falei assim, moça, não tira foto do meu carro, primeiro vai até lá fora, verifica o carrinho, verifica se ninguém se machucou. Verifica se não pegou nenhum carro, nenhuma coisa. Tanto que ela me deu o telefone e tudo. Se você perguntar onde eu coloquei o telefone dela, não sei. Vou passar lá de novo para pegar, porque eu tenho que ver a questão do carro também, né? Mas, gente,
falei assim, nossa, ela falou assim, ai, são problemas da natureza e tal. Mas assim, como os carrinhos deles são leves, gente, a quantidade de carrinho que tinha, é, Espalhado. andando feito louco numa velocidade que vocês não têm noção, numa velocidade assustadora, correndo pelo quintal do mercado, que eu falei assim, nossa senhora, eu falei assim, pede para alguém recolher e coloca um lugar mais seguro para eles não ficarem. É, Poderia ter pegado uma acontece. pessoa. Poderia ter pegado uma pessoa, poderia ter sido uma coisa mais grave, poderia ter pegado um carro lá embaixo, né? Aí ela foi lá Felizmente, embaixo foi e só o susto. não pegou ninguém lá embaixo, mas o carrinho atravessou a rua sem pegar ninguém e foi para lá do outro lado da Estrada de São Francisco. Mas eu falei Bom, assim, gente do céu. Mas, enfim, Deus é bom o tempo todo. A gente estava precisando também de chuva porque o tempo estava muito. sem dúvida, as plantinhas agradeceram muito. Bel, você está tombada de lado. Está sem áudio? Espera aí que eu vou mudar, então, o celular aqui. É que eu coloquei no Aham. suporte em cima da mesa e... Espera Ele aí. está deitado ao invés de estar. É, exatamente. Pronto. Vamos ver. Agora sim. Vou colocar de outro jeito aqui. Vamos ver Então, se... esses fenômenos da natureza, né? Até hoje eu estava conversando com uma pessoa, não dá para a gente dissociar, nós que temos uma visão mais holística, mais espiritualista, né? Eles não ocorrem por acaso. Nós tivemos, no final de semana, movimentos de massa intensos, né? Em vários estados do país, em especial aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, e essas dezenas de milhares de consciências emanando energias densas de teor vibratório baixo provocam uma intoxicação da psicosfera muito significativa. E as tempestades eletromagnéticas, como aconteceu no domingo à noite, muitos raios, parecia uma área de combate mesmo, de tamanha intensidade, e depois os ventos e a chuva, de certa forma, ajudam a dissipar essas energias negativas, né? Então, devemos também ser gratos por isso, sem podermos afirmar com convicção que isso realmente aconteceu, mas é um dos aprendizados que nós já recebemos em várias fontes distintas, tá? Bom, vamos lá. Nós deixamos para terminar o capítulo anterior que estávamos acompanhando do Consciência, e acho que seria interessante a gente concluir, até porque, de certa forma, podemos fazer algumas interpolações também com o momento em que estamos vivendo, tá? Então, minha sugestão é que a gente conclua esse capítulo. Deixa eu trocar aqui de equipamentos. Nós estamos na página 206, na pergunta de número 76. Vou dar continuidade na leitura, então, depois a gente vê, dependendo do tempo, se damos continuidade à Luz o Libertará ainda hoje, ou se a gente se estende mais a respeito desse tema, ou dos que vierem a ser levantados. Boa noite, Irene. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, vamos lá, estamos na página 206, pergunta 76 do Consciência. Podem-se obter mais alguns esclarecimentos a respeito dos elementais? Os seres da natureza constituem uma classe ou espécie tão vasta e variada que só nos é possível dar a meus irmãos ideias pálidas a respeito de suas características. Cris Mariano, boa noite, querida. Podemos afirmar que tais seres evoluem de maneira distinta da nossa,
os Boa noite. espíritos humanos, já que nunca foram pertencentes à humanidade, nem o serão no que tange à humanidade do planeta Terra. A ligação que tem com os espíritos já conscientes, que evolucionam como seres humanos nesse planeta, está simplesmente no fato de povoarem o mesmo mundo, embora nele desempenhem uma tarefa à parte ou diversa da que cabe à humanidade. Habitam ou se vinculam a diferentes estados da matéria, segundo essa se manifesta no ambiente planetário. São entidades elementais ou espíritos da natureza, assim denominados por sintonizarem com os elementos terra, fogo, ar, água e seus derivados. Eu estava me recordando aqui, quando eu fiz a prévia da leitura, de vários livros do Rubens Serraceni. Alguém já teve a oportunidade de ler algum livro do Serraceni? Não. Que só a Mel, né? Ele tem a linha da Umbanda, né? E ele foi um dos escritores assim mais prolíficos que eu conheço na Umbanda, de uma maneira assim muito semelhante à que é abordada na obra psicografada pelo Robson Pinheiro, pelos espíritos Pai João e também pelo Ângelo Inácio. Nessas obras, eu não vou me lembrar de títulos agora, né? O Guardião das Sete Encruzilhadas, tem várias obras dele que eu li há muitos anos, não vou me recordar totalmente agora, em que ele fala sobre esses elementais, esses seres que têm uma linha evolutiva diferente da linha dos humanos que habitam o planeta Terra, mas que interagem com ele e são muito utilizados, inclusive, nas cerimônias da Umbanda, para diversas finalidades. Assim como outras correntes espiritualistas também os acessam, e na apometria também eles são evocados para muitas situações, principalmente para higienização do ambiente, para trazerem elementos da natureza para poderem efetuar curas físicas. Pai João também se refere a ele em algumas outras obras, né? E principalmente quando são necessários esses fluidos extraídos da natureza, eles são invocados. Continuando, embora meus irmãos estudiosos os classifiquem como espíritos da natureza, como se pertencentes à realidade imortal, nós identificamos apenas aqueles ligados ao ar como habitantes do plano astral propriamente dito. Os demais, das outras classes, existem mesmo em meio aos elementos e aos diversos setores da natureza física e etérica. Tem as salamandras, que são muito evocadas, relacionadas ao elemento fogo, por exemplo, né? Dirigindo cada classe dessas entidades elemento, ou princípios espirituais, existem seres de arguta inteligência, consciência invulgar e grande capacidade intelectiva que orientam os diversos departamentos da vida no planeta. Tais seres, conhecidos na mitologia de diversos povos, são, na realidade, os verdadeiros espíritos da natureza, habilitados a administrar as ações das inúmeras classes ou reinos elementais no que concerne ao controle e à produção dos fenômenos naturais relativos ao planeta Terra. Inclusive, os elementais do ar, eles muitas vezes são invocados por aqueles espíritos que atuam no planeta como com funções que estão além da nossa capacidade de compreensão, mas para, por exemplo, provocar ou direcionar tempestades, maremotos, tsunamis e coisas do gênero. Até os elementos da Terra são usados para provocar terremotos,
outras erupções vulcânicas. Tudo tem um princípio inteligente atuando além do nosso conhecimento. A grande maioria dos seres elementais não sente prazer na presença dos homens. Olha que interessante. Porque os hábitos mentais e emocionais destes instintivamente repelem aqueles seres. Contudo, aqueles que se achegam ao contato com o ser humano podem ser de índole amistosa ou não, conforme o grau de afinidade que possuam com ele ou segundo a condução que tenham recebido de entidades espírito. Por exemplo, aqueles que devastam a natureza, que abatem florestas, tal, enfrentam uma reação significativa. Tá. Indivíduos com capacidade mental privilegiada, mas pouca lucidez espiritual e restrito sentido ético, podem dominá-los, levando-os a desenvolver hábitos e vícios que definirão sua situação no plano onde se localizam, seja etérico ou astral. Considerando seu estado natural de singeleza intelectual e falta de senso moral, ou seja, amoralidade, não é que eles sejam imorais, eles não têm senso moral. É diferente. Os elementais podem estabelecer laços com alguns humanos, favorecendo-os direta ou indiretamente. Diante da simplicidade, que é uma de suas características, podem ser manipulados facilmente por uma mente adestrada e conduzidos à realização de tarefas ou propósitos mais ou menos elevados, conforme o desejo daquele que os guia, o qual se torna eticamente responsável pelo prejuízo causado a esses seres que vibram nos elementos. Há muitas referências no estudo da egiptologia sobre o uso que os sacerdotes egípcios e também de outras correntes espiritualistas antigas faziam dos elementais uma série de finalidades, desde proteção até, de certa forma, pragas mesmo que eclodiam. Eu não lembro qual texto agora, mas atribui a Moisés a capacidade de utilizar elementais para produzir algumas das relatadas pragas no Antigo Egito. São tão hábeis em sua ação sobre os humanos que são capazes de envolver certas pessoas e multidões inteiras em ilusões individuais ou coletivas, fazendo-as ouvir e ver exatamente aquilo que projetam no campo psíquico das criaturas. Por isso mesmo, são utilizados no mundo extrafísico por experientes manipuladores do magnetismo entre os representantes das sombras. Embora sua habilidade para produzir imagens mentais com força emocional a elas associada, os elementais não detêm a capacidade de dominar a mente humana, pois que vibram e existem num estágio evolutivo diferente e ligeiramente inferior ao do homem terreno. Essa realidade possibilita que sejam facilmente dominados pelo poder magnético de entidades e homens que os manipulam. Em geral, não apreciam certos hábitos humanos, tais como o consumo de bebidas alcoólicas, tabaco e carnes, tanto quanto certos odores que emanam das pessoas com falta de higiene. Pressentem algo de incomum nos seres humanos que se caracterizam por algum desses comportamentos, evitando-os com asco. Tal atitude por parte dos elementais atesta sua extrema sensibilidade. São seres assexuados
que não dispõem de condições mentais, nem de um corpo espiritual mais elaborado, que lhes possibilitasse organizar um corpo físico para a sua reencarnação. Por esse motivo, no estágio em que se encontram, é-lhes impossível reencarnar. Somente em mundos especiais receberão o acréscimo da razão, o que é administrado diretamente pelas sábias orientações do Cristo planetário, o único de que temos notícia, com capacidade e conhecimento para fazer tais seres transpor os limites evolutivos dos reinos da natureza para a realidade de um reino humano em outros mundos da imensidão. O fato é que são elementos grupo, ou almas grupo, não individualizados, profundamente ligados e sintonizados com determinados setores da natureza, mas que podem ser muito úteis em reuniões mediúnicas quando bem conduzidos e orientados. E quanto aos elementais artificiais, como é sua atuação e como são formados? Os seres artificiais ou elementais artificiais são produto da criação do homem encarnado ou desencarnado, que projeta em torno de si elementos psíquicos ou mentais, cuja forma imensamente variada pode assumir, inclusive, a do ser humano, conforme o grau de intensidade da mente idealizadora. Desculpe. No panorama atual do planeta Terra, tais seres semi-inteligentes constituem enorme contingente mergulhado num mar de sensações e emoções do plano astral, dotados de existência real, embora temporária. É outra descrição aqui daquilo que chamamos formas pensamento, que muitas vezes são confundidos com espíritos obsessores e que, na apometria, são facilmente identificados a partir de alguns comandos específicos e, eventualmente, são dissolvidas essas formas ou desconectadas da mente que as criou. Isso pode, inclusive, ser produto de mentes de desencarnados que carregam consigo ou continuam projetando, mesmo quando reencarnam, formas de pensamento que geraram em experiências físicas anteriores. As mantiveram alimentadas com sua energia mental, psíquica no plano extrafísico e as trazem consigo quando reencarnam. São criados de maneira consciente ou inconsciente pelas mentes que lhes deram origem e manifestam em si os desejos e emoções do indivíduo ou da comunidade que os gerou. Ou seja, muitas vezes, a congregação de mentes que se alinham em determinados propósitos podem gerar também essas formas de pensamento ou esses elementais artificiais, como são chamados aqui. Podem ser utilizados tanto para as forças do bem, quanto para os trabalhos mais elaborados da magia negra, dos processos infelizes das obsessões de ordem complexa. Quando manipulados por mentes habilidosas, fazem praticamente tudo a que os induzem, agindo de tal modo que facilmente se confundem com entidades reais, pensantes, hipótese em que passam a ser chamados simplesmente de artificiais, duplicatas ou clones. Nós temos vários relatos em obras mediúnicas atuais sobre clones atuando no plano físico em diversas situações. Pois eu queria fazer um comentário mais sobre isso, mas vamos terminar o texto primeiro. Esses elementos são criaturas não naturais do mundo extrafísico, induzidas
sustentadas e evocadas através do magnetismo de espíritos com disciplina mental e conhecimento. Obedecendo ao comando direto de seu manipulador, agem sobre suas vítimas ou alvos mentais programados, podendo atuar inclusive sobre suas faculdades psíquicas e assumir, perante esses, o papel de suposto mentor, na verdade, conduzido à distância pelo magnetizador oculto sem cessar. Com tal requinte, poderão ser manipulados em processos obsessivos complexos que basta encontrarem elementos ectoplásmicos adequados para se fazerem perfeitamente visíveis às percepções medianímicas de um encarnado, proporcionando-lhe uma ilusão de materialização. A gente para um pouquinho para pensar sobre isso. Sobre a possibilidade, a gente nunca considera como qualquer informação como absolutamente verídica, mas quando a fonte é recomendável, no mínimo, remete a alguma reflexão da nossa parte, né? Que é o caso aqui, senão não estaríamos acompanhando o estudo desse livro do Joseph Kleber. Muitos encarnados, vítimas de processos obsessivos altamente complexos, veem nesses seres artificiais que os envolvem manifestações de elevados mentores, cuja condição os leva, pouco a pouco, a se desligar de tarefas programadas previamente pelos verdadeiros mentores. Como se infiltram através da ilusão dos sentidos extrafísicos, são considerados de extremo perigo, principalmente para as mentes sensíveis, desejosas de obter privilégios espirituais, e para os indivíduos que pretendem ser missionários ou elementos especiais com incumbências imaginárias, aqueles que são facilmente influenciados pela sua vaidade, pelo seu egoísmo, e que acabam sendo vítimas de situações como essas aqui descritas, né? E, lamentavelmente, a gente tem conhecimento de muitas situações nas quais isso se enquadraria perfeitamente. Os elementais artificiais, clones ou duplicatas astrais, conforme a manifestação de cada um, comportam-se como seres errantes do plano astral. À semelhança de todo ser vivo, procuram alimentar-se energeticamente com o objetivo de prolongar o máximo possível sua vida artificial, que, embora temporária, possui duração indefinida e pode ser relativamente longa. Para tanto, vampirizam seres humanos encarnados e desencarnados, principalmente na área correspondente ao chakra básico, sugando-lhe as energias sexuais e vitais através das quais se abastecem. Em circunstâncias específicas, podem se alimentar do plasma que emana do sangue das pessoas, cujas vidas são tiradas em sacrifícios de cultos exóticos ou por matadores profissionais. Absorvendo as energias de suas vítimas ou dos alvos mentais para os quais foram dirigidos, podem, inclusive, provocar certos fenômenos, embora pequenos, mas aterrorizantes, com vistas a sugar as emoções das pessoas sobre as quais têm domínio. Aqui tem um trecho relativamente longo, né, que se refere ao livro Legião, do Ângelo Inácio, pelo Robson Pinheiro, no qual esse tipo de situação se manifesta. Desta forma, causam acidentes e desastres ocasionais, bem como problemas de ordem emocional mais ou menos graves, além de envolver seus alvos em imagens e relacionamentos sexuais, cujo objetivo é a extração
ou o roubo das energias movimentadas a partir de tais associações mentais. Por que as energias sexuais? Porque todos nós somos bastante frágeis ainda no controle dessas energias em nós. Trazemos inúmeras bagagens e energias de distúrbios na nossa sexualidade, de experiências passadas, e essas energias, ou Kundalini, segundo a expressão em sânscrito, são extremamente poderosas. E como é muito comum nós carregarmos sentimentos de culpa em relação à sexualidade, isso nos torna alvos fáceis. E as pessoas que se deixam levar, por exemplo, pelo vício na pornografia, na sexualidade exacerbada e inconsequente, são também facilmente vulneráveis. Há uma descrição em alguns livros do Robson também sobre os ambientes psíquicos dentro de motéis ou locais dedicados à prostituição, onde as pessoas estão extremamente focadas na sexualidade e se tornam alvos fáceis. E ali são colocados vibriões, ovoides, para atuarem sugando energias daqueles que frequentam desavisadamente esses ambientes. Não que a gente deva pensar que toda vez que a gente entra num motel, necessariamente vamos sofrer um assédio. Depende daquilo que estivermos projetando mental e emocionalmente, dos vínculos que nos levam a nos associar com a pessoa com quem ali frequentamos. Tudo isso tem a ver, né? As criações mentais vivas ou elementais artificiais guardam uma peculiaridade. Oferecem estruturas para que espíritos malévolos os assumam, num processo análogo ao da possessão, não obsessão, possessão, no qual tomam posse da forma mental artificial, vivificando-a e treinando-a para levar a cabo suas investidas ardilosas contra alvos humanos. Eu vou reler essa frase, porque ela remete àquilo que nós vamos conversar ainda. As criações mentais vivas ou elementais artificiais guardam uma peculiaridade. Oferecem estrutura, ou seja, estrutura energética, para que espíritos malévolos os assumam num processo análogo ao da possessão, no qual tomam posse da forma mental artificial, vivificando-a e treinando-a para levar a cabo suas investidas ardilosas contra alvos humanos, ou seja, tornam esses seres quase tangíveis mesmo no plano físico e assumindo formas de pessoas reais ou imaginárias e atuando em processos de inter-relação com encarnados. Em geral, nesses casos, entidades perversas arquitetam planos em que se mostram revestidas da forma astral manipulada, com poder de iludir psiquicamente suas vítimas, apresentam-se com a aparência de algum mentor conhecido ou apreciado pela pessoa, imitando-a de diversas maneiras e com características que lhes são próprias. Não necessariamente um mentor espiritual de um médium, mas, de repente, uma figura respeitada por uma pessoa que atua no plano humano e que tem aquele ser que ali aparece artificialmente como sendo uma referência para si mesmo, alguém que tenha autoridade moral sobre aquele indivíduo. Há casos mais frequentes do que meus irmãos gostariam de acreditar, em que elementais artificiais, gerados por pensamentos de um povo ou de uma multidão, passam a agir em determinadas regiões do planeta, normalmente nos locais próximos àquele de onde emanaram os pensamentos originais. Nesses acontecimentos tão comuns,
atuam nos elementos da natureza, provocando devastações e desencadeando, na contraparte física, imensos prejuízos, inclusive induzindo pessoas a cometer atrocidades e crimes hediondos. Me veio à mente agora a faixa de Gaza, por exemplo, e ao episódio que os terroristas fizeram invadindo território de Israel e cometendo aquelas atrocidades, que, por sua vez, provocaram as reações absurdas que estão perdurando até o momento. Fala, Mel. Eu acho que a gente não precisa de um exemplo assim tão extremo, porque a gente tem religiões extremamente limitantes que provocam o mesmo efeito. Então, com rituais absurdos, com sacrifícios, com ilusões, com falsas promessas, com dogmatismo, e que, infelizmente, não querendo ser, como que eu vou dizer, não querendo ser preconceituosa com nenhum tipo de crença, mas são basicamente aquelas que são muito fechadas, aquelas que prometem a salvação só para determinadas pessoas, aquelas que são ultra selecionadas para as reuniões, entendeu? Não é todo mundo que pode participar. Você tem que passar por um processo de depuração espiritual, de seleção para entrar no grupo. Ou só Esse ser tipo de convidado coisa. por algum membro. Exatamente, esse tipo de coisa. Então, quanto mais complicado é o processo, maior é a brecha para que a vaidade, o orgulho e o egoísmo se instalem nas relações humanas. Perfeito. E aí a gente vê, né, os casos depois que são noticiados de intolerâncias religiosas por conta desse monte de restrições. Essas técnicas de hipnose coletiva utilizados em muitos templos neopentecostais que promovem através daquelas gritarias, aquelas som muito alto, imagens mentais sendo projetadas e que provocam aquela catarse, fazendo com que as pessoas ali fiquem totalmente controladas, manipuladas pelos que dirigem. Continua, Mel. Então, só vou concluir dizendo o seguinte, que não existe uma medida para isso, uma religião correta e nem julgamento para isso, né? Cada um de nós está exatamente onde precisa estar dentro do seu entendimento e, na medida do possível e da nossa oportunidade de conhecimento, que a gente consiga, né, enxergar nessas situações, não que a gente está sendo privilegiado, ou que pessoas estão sendo enganadas, ou que pessoas estão sendo prejudicadas, mas que são experiências necessárias para aquele nível de entendimento, para aquele nível de ação e para
para aquela bagagem de reencarnação. Porque muitas vezes a gente, tendo acesso a tantas informações, a gente corre o risco de, sem querer, julgar, né? Falar assim, imagina, né? Só religião X lá vai ser salvo, só eles vão ser salvos, a gente não. A gente que tem tanto conhecimento e eles que não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê, pelas explicações mais absurdas possíveis, e só eles que vão ser salvos. Então, a gente tem que lembrar que muitas vezes nessas religiões restritivas existem pessoas de tanto ou mais fé do que a gente que estão ajudando outras pessoas, que estão direcionando ou redirecionando outras pessoas e que precisam dessa rigidez de padrões para poder evitar coisas piores. Perfeito. Fala, Irene. Então, eu estou assim com algumas dúvidas em relação aos elementais, e agora aí da Melissa, ela falando da questão das religiões, né? Antes de falar da minha dúvida, eu acho assim, eu estive pensando sobre essas questões de religiões. Eu acho que toda religião, ela é boa, ela traz benefícios. O que não é bom é o religioso, entre aspas, são as pessoas que participam, né, das religiões, né, é as pessoas que fazem com que a religião não se torne algo bom, né. Mas voltando à questão dos elementais, assim, deixa eu tentar elaborar minha pergunta aqui, porque eu acho tão complexa essa questão, né? Ao mesmo tempo, como foi dito, se é que eu entendi bem, que os elementais não estão no nosso nível, né? Que seria difícil eles nos atingirem, porque eles estão no nível de inteligência menor. Não sei se foi isso que eu entendi assim. Por outro lado, eles exercem influência sobre a gente. Pelo que eu pude entender, eles vão exercer essa influência na medida em que as pessoas tiverem uma vibração talvez ruim, um pensamento ruim, aí eles vão exercer uma influência ruim também. Agora, para mim também, o que não ficou claro é o que são os elementais artificiais, os clones. Eu não entendi como é que eles se formam. Então, a minha dúvida é com relação aos elementais artificiais. Então, vamos lá. Vou retomar aqui a explicação que o Kleber deu e que, de certa forma, se alinha com várias outras correntes de pensamento e de informação também, sem jamais tentar colocar aqui como verdades absolutas, porque são apenas interpretações de alguns comunicadores, através da psicografia, e que cada um de nós vai absorver de forma diferente, conforme a nossa própria experiência, a nossa bagagem. Portanto, não podemos jamais aceitar nada como sendo a verdade absoluta. As nossas projeções mentais e emocionais são formas de energia. Isso nós já sabemos, já estudamos bastante ao longo desse ano. Aqueles indivíduos, consciências, que têm grande conhecimento sobre os fenômenos espirituais, eventualmente já tiveram em experiências pregressas, estudos em templos da antiguidade, foram
magos ou sacerdotes, e carregam essa bagagem, e pode, eventualmente qualquer um de nós pode ser isso sem ter nenhuma lembrança, mas podem utilizar essas energias mentais criadas por ele mesmo ou por outros, manipulá-las e dar a elas características que as tornam muito semelhantes à ideia, plasmar a ideia que aquele pensamento projeta. Seja, por exemplo, a figura de alguém que tem grande influência espiritual ou autoridade moral sobre aquele que ele está querendo, de alguma forma, atingir, ou a um grupo, por exemplo, numa reunião mediúnica, projetar ali uma figura que é respeitada por todos e que vai, entre muitas verdades, inserir algumas mentiras perniciosas para criar dissociação de ideias, ou para manipular alguém que tenha, por exemplo, muita influência em algum setor da vida humana, seja na política, seja no meio corporativo, nos grupos militares, nos grupos religiosos de qualquer tipo. E essa, vamos chamar assim, de uma entidade artificial ou clone, criada a partir dessa mente ou desse conjunto de consciências que podem se unir com esse objetivo para intensificar essa força, ela tem por si só a capacidade de absorver as energias dos encarnados, em especial através do chakra básico e do genésico, que são normalmente os mais vulneráveis em quase todas as pessoas, para intensificarem a sua ação. Aí eu estou me referindo àquilo que ele explica aqui como sendo o que chamamos de clones, e que outros autores em outras obras chamam de clones, ou de agêneres, que foi, inclusive, publicado por Kardec, estudado por Kardec no Livro dos Médiuns, se não me falha a memória, e também no Obras Póstumas. Na Revista Espírita há muitas menções também a respeito disso. Tá? Essa é a forma mais intensa à qual ele se refere aqui, embora existam outras possíveis, de seres da natureza, de monstros terríveis para aterrorizar pessoas, ou causar pânico coletivo, uma série de coisas desse tipo. Vampiros, por exemplo, lobisomens. Entendeu, Irene? Não sei se foi claro. Oi, oi? Oi. É, mais ou menos. Eu não sei, eu acho que... Eu É acho um muito tema muito complexo. complexo e profundo, e principalmente para muita É, gente, um tanto quanto assustador. é, Mas é uma realidade concreta com a qual nós convivemos, quer creiamos nisso, quer não. Porque existem muitas fontes distintas, até a própria Cabalá judaica se refere a esses seres. Os muçulmanos, os seus estudos mais aprofundados, se referem a esses daimons, esses demônios, e várias outras correntes espiritualistas também. Então, talvez neste momento da tua vida não seja algo que te interesse muito se aprofundar no conhecimento, mas se ficou alguma questãozinha aí na tua mente, eu recomendo que você leia de novo esse capítulo na íntegra, tá? E uhum, procure criar a sua maneira de interpretar isso. tá certo. Mas no sentido de você tendo o conhecimento, esse possa, eventualmente, te ajudar a não ser vítima de uma situação semelhante. É Já isso que eu ia que falar. O que esse é o objetivo fazer, principal. o que fazer, né, para que a gente não esteja vulnerável a esse tipo Fácil, fácil, de ação. fácil, fácil. Pensamento Receita, positivo, fala. a receita que todos nós já sabemos de cor e salteado.
Orai e vigiai. Mantenha-se sintonizada no campo da oração com as forças do bem e evite pensamentos, vigie os seus pensamentos para que eles não sejam desviados para coisas que possam atrair o mal para você. Simples, Certo. orai e vigiai. Quem, Uhum. quem atende a essas orientações impositivas dadas por Jesus, certamente vai ter muito pouca probabilidade de ser assediado ou atingido por esse tipo de entidade. Tá bom? Só mais uma coisinha. Mas Claro. eles são elementos, assim, os elementais seriam, vou chamar de elementos, até eu entender melhor, neutros. Se eles só fazem alguma coisa maléfica por conta da má vibração ou da energia ruim do ser humano. Seria, pelo que eu entendi, eles estariam a serviço de humanos muito maléficos, muito ruins. Foi o que eu entendi. Fora Os disso, se. elementais, os elementais artificiais, que é o que estamos falando nesse último período aqui, nessas últimas frases, sim, são criados por consciências humanas e por elas dirigidos e impulsionados. Os elementais, de uma maneira geral, não. Esses não são nem bons nem maus, eles são amorais, eles não têm nenhum senso moral, ético, nem afinidades, mas podem, eventualmente, também serem utilizados tanto para o bem, quando dirigidos por consciências elevadas, quanto para causar danos quando são dirigidos por consciências focadas em trazer prejuízos a indivíduos ou a coletividades. Porém, aqueles que os utilizam são responsáveis e assumem um pesado karma pela má utilização dessas forças. Mel, deixa só a Cristina colocar a questão dela, que aí depois você arremata, tá? Fala, Cris. Então, você estava falando e eu entendi assim que eu não sei se está certo, mas que esses elementais artificiais são criados pelas mentes que não são legais, né? Humanas. Que não fazem o bem, né? Consciências humanas. Isso, por homens mesmo, né? Por ser humano. Aí eu pensei assim, as coisas que a gente vê na TV e tal, aqueles voodoos seriam mais ou menos isso? Tem Que é tudo a o ver. bonequinho que aí espeta e aí a pessoa sente dor. Eu acho que tem. Eu falei, acho que é meio mais ou menos isso, não é? Muito a ver, muito bom o exemplo que você está citando, não é o único, existem muitos outros que a ficção e a literatura de horror apresentam e que são muito próximos dessa definição que é dada aqui. Entendi. Tá Faltam bom, 5 obrigada. minutos. Tá. Obrigada. Vamos mudar para o outro link e aí a Melissa continua, tá? Que a gente evita interrupções, ok? Fechando essa sala e abrindo a próxima. Nós estamos ficando bom nisso, hein? Está cada vez mais rápido. Ok. Tadã. Acho que já estamos todos aqui de volta, né? Faltou alguém?
A Cris está aí? A Cris Mariano. Ela já entra já. E o Ricardo também. Bom, vamos dando prosseguimento, então, eles já entram já. Na verdade, tem que começar respondendo novamente a pergunta da Cris. Sim. Vamos lá. Então, não adianta começar a responder se ela não entrar. É. Vamos dar mais um minutinho aí para ver se ele chega. Uhum. Opa! Estávamos esperando você chegar para responder a pergunta, Cris. Está faltando só o Ricardo agora, mas pode prosseguir, meu. Tá. É o seguinte, vamos tentar colocar de uma forma didática, tá? Pensa num desenho animado. Então, os elementais, eles são seres espirituais ligados à natureza. Então, imagina um duende, uma fada, um gnomo, tudo de acordo com a egrégora, com a cultura popular daquilo que a gente conhece como sendo esses seres. Então, a gente tem salamandra, tem fada, tem duende, tem gnomo, tem os silfos, tem uns outros nomes que eu não vou me lembrar agora, mas esses são os mais famosos, tá? Então, imagina como se fossem bichinhos da natureza, tipo aquela fada sininho do Peter Pan. Todos esses seres, eles estão numa frequência, numa linha de evolução diferente da nossa. Não é nem mais evoluído, nem menos evoluído. Eles têm uma linha de desenvolvimento diferente da nossa. Não vão se tornar humanos um dia, não vão se tornar minerais um dia, não vão se tornar qualquer outro tipo de ser vivo que não sejam elementais. Por quê? Eles têm uma função específica. E dentro da linhagem de elementais, cada um está ligado a um elemento da natureza. Então, terra, água, fogo, ar, o próprio éter universal, cada um deles tem uma afinidade, uma energia que é específica com um dos elementos da natureza. Eles têm com todos, mas cada um em si tem afinidade com uma em específico, mais do que com as outras. Até aí, tá claro? Ótimo. Então, esses seres, como eles estão ligados a elementos da natureza, elementos concretos, energias mais densas, eles vão participar de trabalhos espirituais que exijam esse tipo de energia, esse tipo de densidade, quando forem necessárias.
tá? São eles que vão ajudar a manipular as energias do fogo, da água, da terra, do ar e do éter. Considerando isso, o que a gente tem? Que todos os trabalhos espirituais que são realizados por seres humanos e que utilizam elementos da natureza, por exemplo, um trabalho espírita dentro de uma casa espírita que tenha flores. Tem presença de elementais? Tem. A gente tem presença de elementos da natureza, a gente tem o ar, a gente tem a planta, a gente tem o éter universal, a gente tem elementais trabalhando ali. Se de repente, nesse trabalho espiritual, eu pego essa flor e falo assim, ó, você vai colocar essa flor no copo de água, vai deixar no seu quarto por não sei quantos dias, enquanto você tiver com esse sintoma. É uma intenção e é um chamamento para esses elementais atuarem ali naquela flor. Porque ela está servindo como uma ferramenta de cura para aquela pessoa encarnada. Então, se eu disser para a pessoa, olha, você vai, sei lá, pegar a água que ficou daquela flor lá e passar no seu olho que está irritado, passar na sua pele que está com mancha, vai, sei lá, passar no seu coração, no seu peito, quando você estiver estressado. É uma ferramenta de cura aquilo ali. Então, teve ação dos elementais. Isso foi por uma coisa boa? Foi. Mas alguém pode chegar e falar assim, olha, se você pegar, sei lá, esse alimento aqui, que é da natureza, sei lá, uma fruta, um galho, uma folha, e você colocar, sei lá, debaixo do seu travesseiro para tentar prejudicar o fulano de tal, os elementais vão estar lá? Vão. Porque eles não têm esse senso de moral, esse senso crítico de certo ou de errado. Eles estão ajudando a quem está se afinizando com aquela intenção, com aquela energia. Mas, o que acontece? Dentro da linha evolutiva deles, o que eles aprenderam a identificar? Aprenderam a identificar tudo aquilo que é similar ao processo evolutivo deles. Então, assim, beleza, que faz parte da natureza, destruição, que faz parte da natureza, sacrifício de animais, que às vezes acontece na natureza. Então, todos os processos de criação e destruição da natureza são compreendidos pelos elementais, mas não com os mesmos conceitos que a gente tem, como consciência individual de certo e errado. Por isso eles participam dos trabalhos, porque é pela afinidade energética, pela afinidade de vibração com a energia daquele objeto que está sendo manipulado. E aí, o que acontece? No caso do que você perguntou, Cris, de um boneco de voodoo, aquilo é uma outra coisa.
Um boneco de voodoo, ele é um endereço energético criado por seres encarnados e que vão imantar aquele objeto com as energias que podem ser trazidas dos elementais ou não. Endereço energético é uma outra coisa, porque não existe voodoo na natureza. Voodoo é um boneco, é uma representação humana criada por seres humanos para poder representar outras pessoas. Assim como você pega, por exemplo, você está, sei lá, numa igreja e a pessoa fala assim, olha, se fulano estiver no hospital, me traz uma, sei lá, uma blusa, uma meia, um objeto qualquer dessa pessoa para eu benzer e você leva de volta lá para ele melhorar. É o endereço energético daquela pessoa. Então, é aquele objeto que foi imantado com as energias do dono. Agora, quando você cria um outro elemento que represente uma pessoa, como é no caso de um voodoo, a gente está falando da clara intenção de colocar nesse objeto que representa uma pessoa energias que vão atingir diretamente os pensamentos, as emoções e o corpo físico. É diferente. Muito bom, meu. Foi ótima essa comparação que você fez e Puxa, complementou. muito obrigado, José Antônio. Mas quem atua nesse caso pode ser elemental ou não, você falou, Ou né? não, Tá. ou não. Sabe por quê? Porque a gente pode ter, por exemplo, espíritos de vidas passadas que estão ligados a essa pessoa e que se comprometam ainda com vingança, com falta de entendimento e vão prejudicar assim deliberadamente, entendeu? E aí eles podem atuar diretamente. Como? Aí produzindo esse fenômeno ou de obsessão, ou de possessão, ou de fascinação, que é o pior de todos. É quando a pessoa acaba assumindo uma outra personalidade sem perceber. Ela vive aquela personagem. Então, acho que a gente tem que tentar olhar de uma maneira neutra, tentar olhar de fora para os elementais, porque eles não são nem bons nem ruins. Né? Eles simplesmente estão, como eu diria, ajudando outros seres, sem ter muita noção do que estão fazendo. O que vai diferenciar o distanciamento deles dos seres encarnados são as condições que eles conseguem registrar. Então, as energias, por exemplo, dadas pelos vícios, pela falta de higiene e pela forma como se apresenta a densidade daquela energia. Por quê? Porque eles vão comparar com o que eles já conhecem, o que tem na natureza. Então, de repente, se é uma pessoa mal intencionada, uma energia de destruição na natureza é uma coisa ruim à primeira vista? É.
Mas um dia tudo precisa se destruir para que outras coisas possam ter lugar e espaço para renascer. Então, nesse sentido, não existe essa conotação de certo e errado. Entendeu? Eles vão reconhecer e vão se afinizar. Mas é isso. Então, eu que Legal. agradeço a oportunidade. Vamos continuar. Falta só um Eu só pedacinho queria agora que vai falar, dar o desfecho a isso tudo. Aí a gente esclarece as dúvidas, só para a gente concluir o texto aqui, tá? eu só queria agradecer a Melissa, porque foi, assim, uma explicação muito boa, viu? Também Que achei. clareou bastante. Eu acho que, além de fono, você é mestre, é professora também. Foi muito didática, viu? Agora chegou na parte que eu queria. Eu peguei uma revista ontem, ó, é uma revista de banalidades aqui da região, e essa edição está falando sobre escolas. Só que tem uma frase sensacional que eu separei para esse momento, Irene. Qual é? E eu posso falar que eu tenho certeza que o José Antônio vai concordar comigo. O que é? O nome da pessoa que falou essa frase é Jorge Stein, professor em inovação para aprendizagem, inovação social e gestão, tá? Essa frase não é minha. Não somos professores, somos desenvolvedores de seres humanos pela lente de um assunto ou de uma disciplina. Então, nada de mestre, de professor. Muito Não, bom. mas tá bom, então. O importante é que foi didático e passou a mensagem. A gente foi Exatamente, claro, estamos aqui facilitando a tá leitura. certo. Tá, é a força do hábito, Melissa. Tá bom, Nada, então. facilitando. A gente está sempre Ah, estudando para isso, né? Para poder contribuir de uma maneira cada vez melhor. tá certo. Valeu. Gostei. Complementando, então, o texto, autoridades e estudiosos, embora toda a sua capacidade, não conseguem explicar a incidência de crimes semelhantes ou de irrupções das forças da natureza em determinados países ou regiões, porque causados pelos seres artificiais, que reproduzem em sua ação o teor e a qualidade dos pensamentos coletivos que os criaram. No caso de comoções naturais ocasionadas pelos elementais artificiais, eis o que ocorre. Esses seres flutuam sobre a atmosfera por tempo indeterminado, absorvendo as vibrações mentais e emocionais da população, de tal forma que, quando essas forças irrompem desses seres, parecem explodir, derramando-se por inteiro nos elementos naturais. O caos se estabelece e a culpa, invariavelmente, é deslocada para as variações climáticas ou para o aquecimento global, que na atualidade do século que se inicia, virou desculpa generalizada para muitos prejuízos com repercussão na esfera física. Olha as implicações dessa afirmação. Partindo-se do pressuposto de que seja um fato, imagine que uma determinada região, uma área da população de um país, seja fervorosamente partidária de uma linha, um pensamento político. E esse pensamento é bastante negativo, propaga a dissensão, a polarização, o ódio. Essa região, e as pessoas se influenciam umas das outras, porque muitas vezes se criam conceitos que se solidificam no âmbito da família,
dos grupos que se reúnem, né, das pessoas que frequentam determinados tipos de ambientes, e se dissemina pelo entorno, e passa a ser a verdade para aquele grupo, ou o pensamento recorrente para todo aquele agrupamento de pessoas. Ora, num caso como esse, essa psicosfera localizada pode ser afetada por mentes, por consciências bem desenvolvidas, que se utilizam dessa energia para gerar esses elementais artificiais, introduzi-los, infiltrá-los em determinados grupos, para que essas ideias se reforcem e se tornem cada vez mais agressivas, belicistas, por exemplo, para gerar uma revolução, ou um grande impacto político, ou para criar, por exemplo, uma condição atmosférica que gere uma catástrofe que atinja toda aquela região. Existem infinitas possibilidades. No momento da geopolítica mundial, e esse é um ponto que eu gostaria de enfatizar para que a gente, por menos que estejamos alinhados ou atentos ao desenrolar dos fatos ao nosso redor, ainda assim somos impactados e recebemos informações sobre determinadas situações que estão acontecendo e que, direta ou indiretamente, nos afetam, nos atingem. E muitas vezes somos, sem perceber, induzidos, principalmente aqueles que são ávidos consumidores dos noticiários, das redes sociais, são facilmente influenciados porque estão permanentemente sendo expostos a determinada linha de pensamento que acabam aceitando como se fosse sua e agem de conformidade com as intenções daqueles que propagam aquele tipo de informação e que, conscientemente ou não, se utilizam dessas formas elementais artificiais para criarem os efeitos de massa, que geram, muitas vezes, situações terríveis. Eu citei o exemplo de Gaza, para não citar um exemplo mais próximo a nós, mas a gente está vendo isso acontecer em diversas partes do mundo, e que, inexplicavelmente, determinados grupos de pessoas adotam posturas, atitudes, muitas vezes violentas, como se estivessem agindo sob um único comando. Isso acontece muito nos fenômenos de massa. Eventos, quando são, vamos dizer assim, promovidos com intenções pacíficas, que traduzem expressões de arte ou de distração, de um lazer sadio, geram egrégoras positivas. E as pessoas que lá estão recebem essa influência benéfica. Já quando são utilizadas formas, pensamento, notícias falsas, divulgação de informações que levam ao ódio, à radicalização de qualquer espécie, por sua vez, vão gerar essas egrégoras energéticas que vão facilmente serem manipuladas para induzir o maior número possível daqueles que estão lá de forma desavisada, desprotegido espiritualmente, porque não acreditam em nada, ou porque acreditam em coisas negativas, a agirem de maneira igualmente violenta. Nós vimos isso acontecer aqui no nosso país inúmeras vezes e vemos isso acontecendo ao redor do mundo com muita frequência, porque hoje as possibilidades da comunicação em tempo real
nos trazem essas imagens habilmente manipuladas por aqueles que detêm o poder da distribuição das informações através da grande mídia e, mais recentemente, das redes sociais, que acabam polarizando e criando um séquito de milhões de consciências que, por não refletirem por si mesmas, são facilmente induzidas a pensarem e, consequentemente, agirem de maneira destrutiva, seja em relação a si próprios, seja em relação aos outros. Nós temos visto ocorrer, cada vez está sendo mais debatido isso, em especial no campo da educação, o que jovens, principalmente, acabam promovendo de processos autodestrutivos, de mutilação, de ações violentas contra si mesmos ou contra os outros, direcionados por influenciadores do campo digital. A quantidade de adolescentes que se automutilam tem aumentado absurdamente nos últimos tempos. Essas pseudo-brincadeiras de colocar um saco de plástico na cabeça e ver quanto tempo aguenta, de dar porrada no peito do outro, de promover bullying contra determinados tipos de comportamento, seja de gênero, seja de preferências, ou de etnia, ou de crença religiosa, são profundamente influenciados. E, nesses casos, a gente pode aplicar esse conceito dos elementais, tanto artificiais, que mais se aplicam, a meu ver, nesses casos, tanto quanto os naturais, que são utilizados erroneamente por forças poderosas, com o objetivo de causar transtornos, de causar eventos que causam dano, mas que atendam às suas intenções e necessidades. É muito fácil, quando tem uma população ou um grupo de pessoas já com os ânimos exaltados, por exemplo, numa partida de futebol entre times que são muito antagonistas, ou como ocorreu recentemente no caso de manifestações políticas, incendiar aquilo e partir para um quebra-quebra geral a partir de um elemento, de um gatilho qualquer. E isso nos deixa ainda mais atentos à necessidade de mantermos a nossa consciência em alerta, vigiando os nossos pensamentos, orando sempre que nos sentimos afetados, indignados por determinado tipo de manifestação, evitarmos julgamentos mentais, verbalizarmos emoções dirigidas contra alguma coisa de forma passional, emocional exacerbada, porque isso nos coloca numa vulnerabilidade enorme que pode causar danos terríveis para nós. É isso que eu queria evidenciar e eu achei importante a gente se aprofundar um pouco nesse texto hoje. A Melissa colaborou muito também com essas formas de comparação, com essas analogias que ela fez, que ajudam a gente, cada um à nossa maneira, criarmos uma ideia mais clara a respeito disso. Mas, na essência, fica o alerta do nosso mestre: orai e vigiai. Os tempos estão bem sombrios, os tambores da guerra estão soando em toda parte e há muita maldade pairando no ar. A psicosfera está extremamente tóxica. Por isso, temos a obrigação de usar o conhecimento que nos foi dado para nos protegermos disso. Tá? Alguém quer fazer mais algum comentário antes da gente encerrar? Temos mais
5 minutinhos. Uma dúvida que eu tive aqui é a situação desses elementais no plano onde se localizam, seja etérico ou astral. Qual que é a diferença do etérico e do astral? Boa, fala, Mel. Então, são faixas de frequência diferentes, né? O astral, ele é uma reprodução espiritual do mundo físico, certo? Imagina se a gente tivesse desencarnado andando aqui em São Paulo. Seria uma representação espiritual de São Paulo no mundo espiritual, entendeu? Esse é o plano astral, onde predominam as nossas necessidades físicas, né? Fome, sede, dor, frio. As colônias seriam Exatamente isso? a réplica daqui. E o plano etérico, ele está mais ligado à energia que emana logo depois que a gente tem a barreira do corpo físico. Então, são as energias da nossa aura, de todas as experiências que a gente acumula desde que fomos criados como espírito e que refletimos no nosso campo energético. Então, eles atuam nessas duas condições. Certo. Ou seja, sempre próximos do plano físico. Entendeu? Trabalhando com energias densas, Zé, liga o microfone. Trabalhando com energias densas, com energias mais concretas, mais pesadas e, muito provavelmente, na produção de energias que vão ajudar a manipular o ectoplasma que a gente emite durante as reuniões espirituais. Então, por exemplo, quando a gente quer materializar uma flor numa reunião, eles podem ajudar através da manipulação das energias do ar e do ectoplasma que os encarnados estão emitindo naquele momento, na reunião, na vibração. Entendeu? Entendi. Seria mais algo ligado ao pessoal, o etérico, ao pessoal da própria energia da pessoa. Exatamente, energias da aura da pessoa, do campo energético dela, energias que são acumuladas pela bagagem espiritual que cada um de nós carrega, certo? E as necessidades físicas que a gente tem na adaptação para o mundo espiritual. Então, é o despojamento das nossas necessidades físicas. Então, eles trabalham com energias de densidade mais pesada, associados a elementos da natureza para poder se manifestar. Então, Certo. assim como a gente, como espírito encarnado, manipula a matéria na sua densidade mais pesada, então, por exemplo, pegar uma caneta, que é uma energia condensada bem pesada, eles manipulam as energias do fogo, do ar, da água e do éter. Esqueci algum? Da Terra. Da Terra. Mas está implícito aí. Bom, gente, chegamos ao final do nosso encontro dessa noite. Mais uma vez, espero que tenham sido
elementos úteis, ferramentas adequadas para expressar as intuições e as orientações que recebemos através do autor do livro, do Joseph Gleber, e de todos aqueles que nos ampararam e nos assistiram ao longo desse encontro. E gratidão a todos pela atenção, pelo carinho. Desculpas por eventuais dificuldades que tenhamos em nos expressar, em esclarecer, mas, acima de tudo, a nossa gratidão a todos e a nossa gratidão àquela que representa... Oi, fala, Mel. E fica o convite que quem não conseguiu ou não lembrou do que queria perguntar, pergunta no grupo, gente. Pode perguntar. Excelente Porque é um lembrança. assunto bem complicadinho, né? Bem complexo. Então, vamos agradecer a nossa querida Mãe Maria por estar velando por nós nesses momentos tão difíceis pelos quais passa a nossa sociedade nesse planeta, mas confiantes de que seu amor sempre se faz presente em nossas vidas e que a evocamos com muita gratidão e carinho, oferecendo essa pequena oração que está sempre nos nossos lábios e nos nossos corações. Ave Maria, cheia de graça. Desculpem, deu um branco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, trabalhadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Obrigadão, Mel, obrigadão a todos, uma ótima semana, até a próxima terça, se Deus quiser. Beijo no coração de todos, beijo em Boa paz. noite a todos. Um beijo, gente, boa noite.